Então vamos iniciar, né? Só frisando aqui que esse aplicativo foi desenvolvido em 3 cursos, né? O primeiro foi com a parte aí de design dele, com layout, toda a sua estruturação, foi o curso de estruturação de aplicativos. O segundo foi o módulo 2, com a parte de Web Service e API, onde eu expliquei o funcionamento, como trabalhar com PHP e MySQL, comunicando aqui com o nosso aplicativo Android. E fizemos toda a parte aí, né, de inserção no banco, fizemos a parte de inserção dos dados, a parte de listagens, consultas, buscas, a parte de inserção das imagens, né, listagem também das imagens, tudo isso foi feito no módulo 2, que é a parte então onde eu foquei nas APIs. Esse terceiro módulo é a parte de conclusão do aplicativo. Então nós vamos estar finalizando o aplicativo de cursos, que foi o tema que eu escolhi para o meu, pode ser qualquer tema como eu expliquei no início, e fazendo toda a parte aqui de configuração das URLs, porque no nosso aplicativo, inclusive eu vou até abrir ele aqui porque eu tenho que frisar algumas coisinhas para a gente poder estar inicializando e concluindo, né? Eu tinha feito algumas opções por URL e eu vou mostrar para vocês o quanto isso aqui é importante, né? Eu não tinha frisado nisso ainda no módulo anterior, que foi de Web Service, justamente para deixar para o último módulo na parte de fechamento. Depois nós vamos ter que fazer algumas alterações, porque até então o nosso projeto, nosso Web Service está local, mas assim que eu hospedar ele, nós precisaremos de fazer algumas alterações basicamente no caminho mesmo para acesso aqui, né, ao banco de dados. Então eu vou falar disso. Então nós temos consultas que podem ser feitas por URL, né, tanto na parte do curso quanto na imagem. O que eu ganho com isso? Eu ganho a questão de desempenho. Então nós vamos entender melhor, por isso eu vou mostrar das duas formas. Nós temos aqui com ele carregando e salvando a própria imagem no banco de dados, né? Isso aí fica um pouco mais pesado para você puxar dessa forma. Então nós temos o blob aqui que faz isso no nosso banco de dados. E eu criei também um campo para URL, que é mais comum e dá mais dinamismo para a sua aplicação. Então nós temos que aprender também a fazer essas ligações. Falando também que nós vamos fazer nesse terceiro módulo aqui, para finalizar o nosso aplicativo, toda a parte de fechamento dele, né? O que seria essa parte de fechamento do aplicativo? Verificação de permissões, verificação aqui, né, de desempenho dele também, que entra nisso, como por exemplo, nós fizemos aqui na parte de adicionar cursos, a questão da imagem. E eu expliquei para vocês no final do módulo anterior que esta imagem ela tem que ser inferior a estrutura que você colocar aqui no banco de dados. Então, por exemplo, se o meu banco de dados, eu nem mexi nessa questão que é padrão, se eu não me engano é 2.000 e poucos KB. Então, na estrutura, o campo long blob, ele armazena aqui até o máximo, se eu não me engano, 2.000 e poucos KB. Então, assim, a foto passou de 2 megas, pode ser que ele não carregue ela perfeitamente. Então tem esse risco aí, né, dentro do seu projeto. Eu até esqueci aqui qual o local que nós analisamos essa questão do tamanho, mas eu vou verificar aqui para vocês e vou mostrar. Eu tinha até mostrado isso no final do módulo anterior, se eu não me engano, mas eu acredito aí que seja o padrão, se eu não me engano, é 2,5 megas. E as imagens, por exemplo, do meu telefone na qual eu estava testando, ela tira uma foto aí da câmera com mais de 4 megas. Então eu jamais posso subir uma imagem que esteja acima do que o campo do banco de dados aceita, né? E jamais posso entregar o meu aplicativo dessa forma para o cliente, porque o cliente não sabe disso, não tem que saber realmente. Então aqui eu vou colocar um código para a gente fazer um teste. Eu tenho aqui do 1 ao 4, então vamos colocar um código 5. Lembrando que eu não mantive auto-incremente, então por isso que é interessante vocês acompanharem, mesmo que você já tiver um conhecimento em Android, já tenho a minha aplicação, já tenho o meu layout e tal, já sei trabalhar com fragmentos. Lembrando que a base dessa estruturação são fragmentos, tá joia? Que são muito melhores, deixa aí a sua aplicação mais leve, então eu estou trabalhando com os fragmentos. E se você já sabe isso, faça antes o curso de Web Service para que você entenda toda a dinâmica que eu estou montando aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, um cadastro para a gente já testar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, curso de Java, ok. A categoria dele, vou colocar aqui desktop, ok. E qualquer informação no professor. Beleza. Se eu trago essa imagem da galeria, lembrando que aqui, ó, em tirar foto, nós temos ainda que configurar algumas permissões para que isso funcione. Eu também vou tratar disso aqui passo a passo, né? E nós vamos fazer a seleção das permissões para que o usuário não tenha nenhum problema, independente da versão do Android dele. Então eu vou tratar isso aí passo a passo. Se eu seleciono
uma imagem, por exemplo, da câmera, né? Como eu falei para vocês que tem mais de 4 megas aqui, no meu caso a minha câmera, e clico em cadastrar, ele vai dar erro ao registrar. Por quê? Porque eu só posso armazenar imagens até 2,5 megas no meu banco de dados, segundo a configuração padrão dele, né? Eu posso entrar aqui na estrutura do campo da imagem e aumentar isso. Não é aconselhável, o aconselhável lá, registro não inserir. Agora eu vou pegar uma imagem menor e ele vai inserir ela perfeitamente. Vou pegar, por exemplo, aqui dos downloads, ó, e vou clicar em cadastrar. Registrado com sucesso. Se eu atualizar, eu tenho ela aqui feita. Ok, então isso aí eu tinha falado para vocês. Então nós vamos fazer essa questão da URL já na próxima aula. Foi até bom ele colocar aqui, porque eu tenho que explicar algumas coisas relacionadas, né, a esta URL, para a gente poder começar a recuperar e depois fazer essas permissões que estão faltando para que a nossa aplicação fique aí 100% concluída.